Saudações, meus amigos que fazem parte da minha família no Catanes. Espero que estejam todos a gozar de boa saúde. Tu que estás a ver o meu vídeo pela primeira vez, deixa-me apresentar, sou Círio Teixeira e este é o meu canal. Por cá eu abordo sobre diversos temas relacionados a direito. Então, se estás a cursar, vais cursar ou já cursaste direito, este é o canal correto, mantenha-te ligado, subscreve, ativa o sininho, para então poderes dispor dos inúmeros vídeos que eu disponibilizo semanalmente no meu canal. Mas pronto, sem mais publicidade, vamos então agora ao tema do nosso vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os princípios do processo penal relativamente à iniciativa processual. Vamos disponibilizar vídeos do processo penal relativamente a cada quesito do processo penal. Por agora, vamos falar sobre os princípios na vertente da iniciativa processual. Na iniciativa de um processo penal, quais são os princípios que encontramos então presentes? Encontramos patente quais princípios? Vamos então descobrir hoje na nossa aula de hoje, então fica ligado, não saia deste vídeo, convido os teus amigos para estarem consigo, sugere o meu canal para que mais pessoas possam então fazer parte da nossa família no Catanes. Então, sem mais delongas, vamos então ao nosso vídeo. Saudações novamente, meus amigos que fazem parte da nossa família no Catanes. Como eu já referi, hoje vamos falar sobre os princípios do processo penal relativamente à iniciativa processual. Vamos saber quais são os princípios que encontramos patente para que haja então o início do processo penal. Quais são os princípios que são então evidenciados. Vamos falar hoje. Prontos, na verdade não são muitos, são 3, mas que merecem as suas devidas atenções. Vamos falar inicialmente sobre o princípio da oficialidade ou da oficiosidade. Vamos falar sobre o princípio da legalidade e sobre o princípio do acusatório ou da acusação. São os princípios que, na verdade, encontramos presentes naquilo que é a iniciativa processual do ponto de vista do direito processual penal. São os princípios que encontramos patente nos termos do doutor Vasco Grandão. Então, sem mais delongas, vamos então entrar sobre cada um destes princípios. Primeiramente, quanto ao princípio da oficialidade ou da oficiosidade. O que é que este princípio quer dizer? Na verdade, este princípio vai surgir devido à intervenção do Estado na administração da justiça. Como nós já sabemos, a justiça é monopólio do Estado. Anteriormente, nas fases mais remotas, verificávamos a questão da vingança privada, em que o indivíduo podia praticar justiça por si só, podia retalhar por virtude do ódio, da retaliação e por aí vai. Depois vimos a justiça privada, em que na verdade vai se estatuir formas de aplicar-se à justiça, onde tinha a questão da lei italiana, os conjurados e por aí vai. Mas nos dias atuais, nós sabemos já que a justiça é monopólio do Estado, ou seja, a forma de aplicar a justiça, o Estado puxou para si, disse que agora todas as vicissitudes que surgirem na sociedade serão a dar resposta, porque agora a justiça é monopólio meu. Então a justiça é monopólio do Estado, porque cabe ao Estado aplicar a justiça, como determina o próprio artigo 174 da nossa Constituição, que deixa claro que o Tribunal é o órgão de soberania com a competência de administrar a justiça em nome do povo. Então, quando nós falamos de Estado, estamos a falar do Estado na figura do Tribunal, que também é um órgão de soberania. Agora, o que é que este princípio, na verdade, quer dizer do ponto de vista do direito processual penal? Estamos a dizer que, para se iniciar um processo penal, deve surgir a iniciativa ou o impulso, deve vir por parte do Estado. Quando nós falamos do Estado, estamos a falar que o Estado vai dar vida a uma entidade oficial que vai ter a competência de dar início aos processos penais. Ou seja, o impulso processual vai caber a uma entidade do próprio Estado para então poder fazer acusação. E qual entidade deveria ser? Estamos a falar do Ministério Público.
O Ministério Público é uma entidade autônoma criada pelo próprio Estado, que tem como uma das suas competências a questão de poder dar o impulso processual, a questão de poder fazer acusação. E para entendermos melhor, vamos nos socorrer ao artigo 185 e o 186 da nossa Constituição. Vou ler rapidamente, só para termos uma ligeira noção. 185 da nossa Constituição fala-nos sobre, vamos cá ver, fala sobre o Ministério Público, autonomia institucional. O Ministério Público é um órgão da Procuradoria-Geral da República, essencial à função jurisdicional do Estado, sendo dotado de autonomia e estatuto próprio. Vamos agora já ao 186, porque vamos à parte que nos interessa. Ao Ministério Público compete representar o Estado, defender a legalidade democrática e os interesses que a lei determinar, promover o processo penal e exercer a ação penal. Vamos ficar por esta parte que nos interessa. Olha aqui, quando diz exercer ação penal, está a dizer que cabe ao Ministério Público deduzir a acusação, cabe ao Ministério Público fazer acusação. Assim sendo, é o Ministério Público o órgão competente para poder fazer acusação. Então aqui falamos sobre o princípio da oficialidade. O princípio da oficialidade quer dizer que a iniciativa processual cabe ao Estado, o Estado na figura do Ministério Público, que é esta entidade oficial que foi criada para poder então exercer a ação penal, ou seja, poder fazer a acusação, poder dar a iniciativa processual para que se inicie um processo. Mas uma coisa que devemos trazer em atenção é que, na verdade, o princípio da oficialidade ou o princípio da oficiosidade não é absoluto. O que é que isto quer dizer? Há circunstâncias que, pese embora o Ministério Público é o órgão competente para exercer ação penal, para fazer acusação, há situações em que o mesmo encontra certas limitações ou há certas exceções. Por exemplo, na questão dos tipos de crime, quantas limitações? Nós temos os crimes públicos, os crimes semipúblicos e os crimes particulares. Há certos crimes semipúblicos e particulares que aí, na verdade, o Ministério Público não pode exercer ação penal, ou seja, não pode acusar sem que o ofendido tenha então feito queixa, sem que o ofendido queira então que este processo se abra, que este processo se inicie. Aí falamos de há certos crimes que, apesar do Ministério Público ser o órgão para acusar, há certos crimes que, na verdade, precisa-se da vontade do ofendido. O ofendido tem que queixar, tem que dar a iniciativa para que, a posterior, o Ministério Público faça então aquilo que é a sua competência, que é fazer acusação. Por isso é que se diz que o princípio da oficialidade não é absoluto, porque há circunstâncias que o Ministério Público de per si não pode acusar, atendendo ao próprio tipo de crime, tratando-se de um crime, por exemplo, semipúblico ou particular, que careça daquilo que é o alvará do próprio ofendido. Há ainda outra situação de exceção, que estamos a falar que há situações que é conferido a possibilidade do ofendido, até mesmo em crimes públicos, até contra a posição do Ministério Público, de fazer acusação e de poder fazer o processo andar. Há certas circunstâncias em que o próprio ofendido vai ter esta prerrogativa. Assim sendo, resumidamente, o princípio da oficialidade é o princípio que arroga que a iniciativa processual, ou seja, para que se inicie um processo penal, é necessário que haja o órgão do Estado, nesse caso o Ministério Público, é o órgão competente para dar a iniciativa processual, para poder acusar. Este é o princípio da oficialidade. Todavia, este princípio não é absoluto, porque há circunstâncias em que o Ministério Público, para poder acusar, vai precisar do consentimento do ofendido. O ofendido tem que querer ver aquele seu direito salvaguardado, tem que querer ver um processo a iniciar-se sob a ofensa que o mesmo sofreu, atendendo ao tipo de crime. E quanto às situações excepcionais, estamos a falar da possibilidade que, em certas circunstâncias, é conferido ao ofendido de poder fazer o quê? De poder fazer acusação. Apesar de tratar-se de um crime público que compete ao Ministério Público, se o Ministério Público não acusar, assim sendo, o próprio particular pode deduzir a própria acusação e
pode fazer com que o processo ande. Então falamos de certas circunstâncias excepcionais que pode ocorrer uma certa fuga ao princípio da oficialidade ou da oficiosidade. Agora, quanto ao princípio da legalidade. O princípio da legalidade, em sentido amplo, podemos nos nortear de acordo com o artigo 6º da nossa Constituição. Tentando enquadrar aqui com o âmbito do processo penal, devemos entender que todos os sujeitos processuais envolvidos no processo, passa aqui o pleonasmo, acabam estando norteados pela lei, ou seja, devem agir de acordo aos ditames da própria lei. As suas atuações devem restringir-se ao que a própria lei dita, o que de certo modo vai evitar o que? O arbítrio judicial, vai evitar o arbítrio no que diz respeito a certas práticas dadas pelo próprio Ministério Público. Por isso que há um certo segmento, há uma certa obrigação de nortearem-se segundo o que a própria lei dita. Por exemplo, o Ministério Público, ele age de acordo com uma presunção de suspeita. Sempre que o Ministério Público sinta que há uma determinada suspeita, ele tem a obrigação de investigar, tem a obrigação de procurar recolher os meios probatórios suficientes e quando sentir que já tenha então o processo feito, já tenha os elementos probatórios suficientes, deve o mesmo acusar. Por isso é que uma das consequências do próprio princípio da legalidade, o que é que vamos verificar? Vai ser a faculdade que vai ser conferida ao denunciante de poder fazer parte do processo como assistente. Por exemplo, de poder reclamar caso o Ministério Público tenha então se afastado da questão de acusar, pode reclamar com o superior hierárquico do Ministério Público, atendendo a esta prerrogativa ou competência que cabe ao Ministério Público. Quer dizer, eu vou denunciar um determinado crime. Todavia, estou a verificar que o Ministério Público não está a tomar posição quanto à minha denúncia. Vamos lá ver que ele tenha conluio com o criminoso ou conheça o criminoso e decida arquivar o meu processo. Eu posso recorrer ao superior hierárquico deste porque o mesmo deve acusar, porque é uma tarefa, uma competência que lhe cabe. Agora, quanto ao princípio do acusatório ou da acusação, resumidamente este princípio vai nos levar para uma aula que já ministramos, quando falamos sobre os sistemas processuais. Nós falamos de três. Falamos sobre o sistema acusatório, sobre o sistema inquisitório e sobre o sistema misto. No sistema misto, nós vimos que a instrução cabe já ao Ministério Público e o julgamento vai caber ao próprio juiz. Logo, há uma separação entre entidades competentes. Então, o princípio do acusatório está a dizer que, na verdade, a fase de instrução preparatória vai ser presidida pelo Ministério Público. Como já vimos anteriormente, está interligado com o princípio da oficialidade, quer dizer que cabe ao Ministério Público fazer a acusação. É o mesmo que deve fazer a acusação para que se inicie o processo. E quem vai fazer o julgamento já não será o Ministério Público, aí será o que? O juiz. Por isso é que o princípio do acusatório acaba mostrando que há entidades distintas, quer dizer, a entidade que instrui o processo, ou seja, a entidade que vai procurar investigar, recolher os meios de provas suficientes para depois acusar, será uma, que neste caso é o Ministério Público, e a entidade que depois vai apreciar os meios de prova, vai ouvir as partes, vai praticar os atos necessários para a obtenção da verdade material, também será outra, que falamos do juiz. Este é o princípio do acusatório, que estamos a dizer que as entidades são automaticamente distintas. Quem instrui o processo não é quem julga. Vou deixar lá abaixo na descrição o link sobre a nossa aula que falamos sobre os sistemas processuais para que possas dar um breve relembrete sobre este assunto. Mas um assunto, uma reflexão muito boa que o Dr. Vasco Grandão traz é que, na verdade, esta questão de estar separada as entidades, o nosso Código de Processo Penal já previa que a autoridade competente para instruir a ação é o Ministério Público e o juiz cabe fazer o que? Julgar. Já previa isto aqui nos termos do artigo 349. Já previa esta situação, que cabe ao Ministério Público instruir o processo e ao juiz cabe julgar. Todavia, em sentido prático, verificava-se outra situação, porque em sentido prático era o juiz que presidia a instrução preparatória, é ele que ordenava a investigação, o processo de instrução. É isto que se verificava na prática, ou seja, em sentido formal diziam que cabe ao Ministério Público, mas em sentido prático era o juiz que presidia esta mesma fase.
Todavia, este paradigma viria a mudar quando vai então aprovar-se o Decreto-Lei 35.001, que vai trazer já de maneira mais prática esta competência ao Ministério Público. Vai deixar nítido, vai deixar patente que a fase de instrução, a fase de recolha de provas para depois acusar, cabe estritamente ao próprio Ministério Público, nos termos do artigo 14 do presente decreto que acabei de referir. Aí então vamos verificar uma certa mudança. Por isso é que alguns doutrinadores afirmavam que o exercício da ação penal verificava-se no nosso ordenamento só do ponto de vista formal, porque do ponto de vista prático não era o Ministério Público quem o exercia, mas sim o juiz. Por isso é que dizem ou afirmavam que possuía uma expressão meramente formal. Uma questão que devemos referenciar é que o princípio do acusatório não é absoluto, ou seja, não é só o Ministério Público que pode acusar em certas circunstâncias. Há certas circunstâncias, por exemplo, que quando o Ministério Público tenha se abstido de acusar, pode o juiz ordenar que o processo volte para o Ministério Público para que o mesmo possa então deduzir a acusação, nos termos do artigo 346, 351 do Código de Processo e o artigo 40 do nosso decreto-lei. E uma outra circunstância que encontramos que o princípio do acusatório não é absoluto vai ser quando, por exemplo, o Ministério Público entenda que deve arquivar o processo porque não julga possuir os elementos probatórios suficientes. Se o juiz julgar que há elementos probatórios suficientes para a ação decorrer ou prosseguir, pode o juiz ordenar que o Ministério Público deduza a acusação para que o processo possa então passar para outra fase, que é a fase de julgamento. Pronto, espero que tenhas percebido esta nossa breve aula, que falamos sobre os princípios do processo penal no que diz respeito à iniciativa processual, ou seja, no que diz respeito à fase de iniciação do processo, quais são os princípios que encontramos patentes. No caso de dúvida, deixa um comentário cá. No caso de teres gostado do vídeo, também podes deixar um comentário, sugira aos teus amigos para que adirem então ao meu canal. Há muito conteúdo proveitoso para ti que cursas, vais cursar ou já cursaste direito. E pronto, foi a nossa aula de hoje. Aguardo por si no nosso próximo vídeo e deixa o teu feedback sobre o meu canal. Até já, meu amigo, faz parte da nossa família no que estás. E tu que tenho a certeza que ainda não faz, mas já vais fazer porque vais subscrever agora. Tá?